Após falar de Raabe, o apóstolo Paulo passa a considerar no capítulo 11 de Hebreus, passa a falar de outros que sofreram perseguições, de outros crentes que sofreram ao longo da história. E no verso 39 ele diz assim: e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Por que não alcançaram a promessa? Porque durante a vida deles, eles não receberam a herança prometida a Abraão. Deram um bom testemunho. Qual era esse testemunho? Um testemunho favorável do que era ser servo de Deus. Deram um testemunho cristão antes de Cristo. Deram um testemunho de fidelidade a Deus. Deram um testemunho de crer no Senhor Deus, Criador do céu e da terra. E agora, então, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai exortar aos crentes hebreus. Lembra, irmãos? O livro de Hebreus é um livro de exortação, é um livro para animar. Eu vou ler, irmãos, os versos 1 a 3 e vou considerar cada um dos termos que eu entendo que possa ajudar no entendimento do verso. Vamos a partir do verso 1. Portanto, visto que também nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O que é isso, irmãos, essa tão grande nuvem de testemunhas? Essas são todos os fiéis ao longo da história. Todos aqueles relatados aqui no capítulo 11 e outros da Bíblia. E outros que não estão na Bíblia, mas que nós soubemos do seu testemunho. Aqueles que foram fiéis ao longo da história. Deixemos todo o embaraço. É para deixar a carga, é para deixar o peso, para poder correr livremente. Deixemos também o pecado que de tão perto nos rodeia. O pecado nos rodeia, mas nós estamos envolvidos no pecado. A nossa sociedade é uma sociedade de pecado e nós estamos inseridos nessa sociedade. Nós estamos envolvidos no pecado. E agora ele, voltando à imagem da corrida, e corramos com perseverança, com paciência, com resistência. Corramos a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? A carreira cristã, a carreira semelhante à de Cristo, a vida cristã semelhante à de Cristo. Depois o verso 2, olhando firmemente para Jesus. Você tem que olhar para o resultado, você tem que olhar para a chegada. Qual que é a chegada? A chegada é estar com Jesus. E como é que nós vamos chegar lá? Olhando para Jesus. E continua aqui, autor e consumador da nossa fé. Vamos considerar mais tarde um pouquinho esse autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia. Isso quer dizer que, irmão, não faz caso da vergonha que Jesus passou. E está assentado à destra do trono de Deus. Ele permanece assentado à destra do trono de Deus. O verso 3, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores, hostilidades dos sacerdotes, dos governantes. Suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Era esse o conselho, era essa a exortação. Olhai para o Senhor Jesus Cristo, olhai para as outras testemunhas, porque o Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Por que ele é o autor? Porque ele é o fundador, o iniciador, é o centro do plano da salvação. É o único que completou, enquanto humano, completou a corrida da vida cristã. Sua vida torna possível também a nossa corrida. Jesus é a razão da nossa fé. É o autor da nossa fé. Na segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz assim, ele permanece fiel. O Senhor Jesus permanece fiel. Deus, o Pai, permanece fiel. Portanto, a nossa fé deve ser uma resposta a esta fidelidade. Mas o texto também diz que ele é autor, mas ele é o consumador da nossa fé. O que é o consumador? É aquele que aperfeiçoa, é aquele que torna completa. O Senhor Jesus completa a nossa fé.
tem um hino que fala assim: Deus completa meu desejo de ser bom. Deus completa meu desejo de servir melhor. E nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus completa aquilo que falta. O Senhor Jesus vai completar aquilo que falta para nos salvar, desde que nós nos empenhemos intensamente em fazer a sua vontade. Devemos seguir na nossa vida, na nossa carreira, o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus, uma das melhores descrições do exemplo de Jesus, está lá na carta de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Ele era Deus, não teve não quis aproveitar-se dessa situação de Deus, se tornou servo, ser humano, e se humilhou à morte, e à morte de cruz. Não se vangloriou de ser Deus, mas veio ser humano para morrer em nosso lugar. Quero ler, irmãos, um texto que está no Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, na página 498. Se somente olharmos para Jesus e considerarmos o que ele suportou, cada dificuldade, zombaria ou sarcasmo que tenhamos que enfrentar será mais fácil de levar. Sabe, se você tem provações, se você tem dificuldades, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e vai ser muito mais fácil de você suportar. Vai ser muito mais fácil de você correr a carreira cristã. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E ele vai nos dar a fé. A Bíblia diz, irmãos, que a fé é dom de Deus. Desde que você queira, o Senhor Jesus vai te dar fé. Como diz outro texto, fé sobre fé. Vai aumentar a tua fé, para que você possa ter certeza da herança, esperança da vida eterna, certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Que bom, irmãos, saber que Jesus não é somente o autor da nossa fé, mas ele é o consumador, aquele que completa a nossa fé, aquele que aperfeiçoa a nossa fé, desde que nós deixemos. Eu quero falar para você, falar para mim, vamos deixar Jesus aperfeiçoar a nossa fé. Vamos deixar Jesus completar a nossa fé. Deus abençoe a cada um de nós.